Salve, salve, evoluídos! Desenrolando, batendo e jogando de ladinho. Está começando mais um Evoluir Podcasts com um assunto muito interessante, com uma convidada massa. Vou apresentá-la aqui. Ela é de Tombos, Minas Gerais. Ela é médica, ginecologista, obstetra. Ela é ultrassonografista, é isso? Uhum. Trabalha com ultrassonografia. Isso. É formada em inteligência emocional pelo SBIE, Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Ela gosta de viajar, ela gosta de ler e ela gosta de caminhar. Estou falando de Patrícia Brum. Tudo bem, obrigada. Patrícia? Tudo ótimo. Que bom. E você, tá tudo bem, Isa, contigo? Eu tô esperando você me apresentar, né? Elas vocês já conhecem. Ela você já conhece. Mas e aí, tu não vai me apresentar, não? Isabelle Lopes, minha parceira de podcast. A gente está recebendo uma pessoa muito importante hoje, Verdade. Isa. E o assunto que a gente tem para falar é sobre inteligência emocional. Não é Ok, isso? vamos falar. A Patrícia ela faz um trabalho muito interessante da inteligência emocional voltada, né, para a questão da gestação. Não é isso, Paty? Também. 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 Entre caminhar, ler, viajar, você trabalha com isso também. Também. Ela tem tempo. E partos, Ela- né? E a gente reclama que a gente está cansado e É ela verdade. consegue fazer tudo isso e muito bem. É verdade. Eu descartaria aqui a viagem, caminhada e só, porque eu não teria tempo para fazer isso. Você acredita, cara? Não, eu posso. A caminhada você tem sim. A caminhada Porque eu você tenho. caminha. É verdade. Mas eu consegui unir as coisas, né? Agora eu trabalho, eu fico 15 dias em Minas e 15 dias aqui no Pará. Então, enquanto eu estou viajando, eu estou lendo. Maravilha. E quando eu estou em Minas, eu passo a maior parte do tempo de folga, eu estou caminhando nas montanhas. Nossa, que Gente, e que massa. cidade, Minas, né, gente? É. Sem comentários. Topzera Minas, né? Eu sou fã apaixonada. Vamos voltar para o assunto que Vamos. interessa, né? Vamos, porque aí mexeu com todas as minhas emoções. É. Minas Gerais. E a gente vai falar justamente disso. Questão da inteligência emocional, Patrícia. A gente sabe que o termo, né, inteligência emocional, ele caiu muito na popularidade, assim, né, na questão de tudo falta inteligência emocional, tudo necessita de inteligência emocional. Isso. Você acha que é bem por aí, se a gente for conceituar o que é inteligência emocional? Bem, eu acho que se popularizou até mesmo pela importância, né, da inteligência emocional, que realmente quando a gente entende o que é inteligência emocional e consegue lidar com isso, não tem como viver, né, sem procurar desenvolver inteligência emocional. Mas é uma tendência nova, né? Trabalhar com mas- isso ou não? É uma tendência nova, né? Mas a emoção, quando você pergunta para alguém assim, o que é uma emoção, geralmente as pessoas confundem muito, né? Elas falam, é o que eu sinto. Aí se eu te falar assim, se você colocar a mão numa chapa quente, né, provavelmente você vai sentir dor e vai tirar rapidamente. Você está emocionado? Não, então não é o que você sente, Sim. né? Emoção é um programa de ação do teu corpo. Uhum. Vou tentar explicar um pouquinho o que é a emoção, para a gente poder falar o que é o domínio disso, né? O que é a inteligência emocional. Quando você está, por exemplo, deixa eu usar uma coisa assim do seu dia a dia, né? Você está aqui em Alter do Chão. Vamos supor que você está lá tomando banho, né? Está super tranquilão na água, relaxando. E suponhamos que você tenha visto no dia anterior aquela reportagem de que tinha um jacaré na orla de Alter, né? Não teve agora, né? Teve. Então, Tinha jacaré? Tinha um jacaré na orla Existe de uma Alter. história de um jacaré que passa e Foi volta. fotografado, né? Não sei, então, não Que sei se come gente, foi né? exatamente um jacaré que foi É fotografado. real, pior que, assim, pelo que real. a gente sabe, é real. E imagina que você está dentro d'água e uma coisa encosta no teu pé, logo depois de ver isso. O que acontece com o teu corpo nesse momento é muito interessante. Assim, primeira coisa é o seu corpo vai reagir de uma forma, né, para que você possa lutar ou fugir. Então, são várias coisas que acontecem, né, dentro do organismo, como, por exemplo, você vai aumentar o fluxo de sangue para os grandes músculos, da perna, do braço, para que você tenha força para fugir ou lutar.
Essa é a parte fisiológica A da parte emoção. fisiológica da emoção. Você vai focar no seu problema. Você não consegue saber mais nada que está acontecendo na orla de Alter do Chão. Você não Sim. presta atenção em mais nada. Você está extremamente focado no teu problema. Né? O seu intestino, por exemplo, para de peristaltar, né? Para de ir sangue para o seu rosto, você fica Para de que pálido. o intestino? Para de mexer. Ah, tá. Desculpa, né? Termo médico. Porque tem Ele se estudos que o movimenta, né? nosso intestino, ele é o segundo cérebro, não tem um negócio assim? Tem Fala. também, ele é produtor de Sim, serotonina, dopamina. Tudo isso. Mas o organismo faz uma série de modificações, né, para que você possa lutar ou fugir. Isso é uma emoção. Uhum. Então, emoção é algo totalmente involuntário. Você não tem como não sentir medo, não tem como não sentir tristeza, você não consegue não sentir felicidade. Então, as emoções são involuntárias, então como é que a gente controla isso? O que é inteligência emocional? Né? Então, já que a emoção é uma coisa que eu não controlo. Bom, inteligência emocional é uma série de habilidades, né? Que te ajudam a dominar, não a emoção, mas o que fazer com ela. A interpretar, A vamos dizer assim. interpretar, a dominar assim, o seu comportamento, de forma que você até altere as suas emoções. Se você modifica o teu comportamento, você consegue até alterar as suas emoções. Inclusive, vem muito com a psicologia positiva, né? Com Martin Seligman, quando ele coloca a questão do florescer. Porque a gente tem buscado muito a felicidade. Agora, neste momento, eu estou feliz. Vou apertar num botãozinho, eu vou acordar feliz. Né? Não, e não é bem assim. Você tem que trabalhar, é todo um processo, né, de vida ali, tudo para você florescer. Né? Aí vem a questão das emoções e saber trabalhar com essas emoções que o indivíduo tem. Quando coloca-se assim, a inteligência, eu vi muito isso, né, durante sala de aula, fui chamada muito em escola por causa da inteligência emocional. As pessoas não sabem, as pessoas não têm. Era uma coisa que não era falado. Porque a inteligência emocional, você tem que trabalhar ela e aprender ela no seu dia a dia. Não é uma coisa de uma hora para outra. Eu vou, a partir deste momento, eu sou uma construção, né? pessoa... Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso em relação à gestação, tá? Sem problema. Então, assim, a gente vê e acompanha muito essa construção, porque é muito fácil eu chegar e falar assim, eu tenho inteligência emocional. E chega numa situação, sei lá, eu bato meu carro e saio completamente de mim, vai me dar uma raiva, uma fúria. E aí, cadê minha inteligência emocional vai embora, né? E ainda fala assim, mas e você não é psicólogo? Você não tem que ter? Eu ia colocar justamente isso, porque quando a Patrícia coloca aqui, dá o exemplo do jacaré, e ela fala que a pessoa sente medo, né? Sim. E se sente ameaçada. Eu queria entender qual que é o fenômeno aí, porque a gente também se depara com pessoas mais corajosas, né? Com pessoas mais medrosas, com pessoas que, mesmo tendo a consciência sobre a questão da inteligência emocional, ela vai ter outro tipo de comportamento. E eu acho que entra nessa questão mais psicológica, né? Deixando de lado um pouco a questão fisiológica. Só para explicar, gente, a Patrícia, como médica, ela vai ter uma visão fisiológica da coisa, né? Psicológica também. Mas nós, como psicólogos, a gente vai ter uma visão mais psicológica, mais fenomenológica da coisa. Então, é importante que essas duas coisas andam juntas, né? E aí vem muito com a questão da neurociência, que a neurociência ela vem muito para casar essas ciências, a medicina, a psicologia. A né? neurociência vem explicar, né? Ela vem dar um embasamento de tudo isso que a gente já sabe, né? Por experiência, por experimentação, e ela explica o que acontece. Mas deixa eu te explicar. Te explicar não, te perguntar. Deixa eu te explicar. Não, te perguntar. Depende da trajetória da pessoa, da vivência, das experiências que ela teve. A questão da inteligência emocional, ela é construída através assim da questão do indivíduo ou não? Também. Então, nesse exemplo que você disse, né? Uma pessoa é mais corajosa, a outra sente mais medo. Pode ser que ela tenha desenvolvido uma certa inteligência emocional por experimentação,
né? É impossível você dizer que a pessoa vai pular, vamos supor, vai saltar de paraquedas, que ela não sente medo, ela sente, mas por experiência, né? E por raciocínio lógico, ela vai, né, fazer os testes de segurança, ela já tem experiência naquilo, ela faz todos os testes de segurança, isso diminui o medo dela. Mas não é que ela não sinta o medo, né? Então, inteligência emocional é exatamente isso, você vai criando habilidades para lidar com essas emoções. No caso da coragem, a gente pode dizer que é uma habilidade de inteligência emocional. E uma das mais difíceis. Vamos falar um pouquinho. Desculpa, te cortei. Falando um pouquinho, você falou também sobre características pessoais, né? Trajetória. Né? Trajetória, assim, quando a pessoa é tímida, por exemplo, né? Introvertida. Quando você pega uma questão de personalidade, você tem uma pessoa introvertida e uma pessoa extrovertida. Quer dizer que quem é extrovertido tem mais inteligência emocional? Ou aquele que é introvertido, que gosta de ler, né? De viajar e caminhar, é mais inteligente? Não, você está falando que você é introvertida? Eu sou extremamente introvertida. Não parece. Não. Não é verdade? Mas eu também sou. Nossa, você que não é mesmo. Pois é, eu digo, as pessoas não acreditam, mas se tu conversares com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, eles vão te falar isso. E se eu te falar que eu sou introvertido também? Eu não acredito, não. Então pronto. Mas eu acho que o mundo e a nossa rotina de vida vai colocando a gente em situações que a gente tem que se transformar, porque aí entra muito a questão dos papéis. Na faculdade, eu sou a professora Isabelle. Na minha casa, eu sou a filha, então eu tenho meu momento, eu gosto de estar no meu quarto lendo, né? Eu não estou muito ali quando meus irmãos estão. Então, eu passei muito por esse momento. A Isabelle, ela não se mistura, ela não... E hoje eu falo, gente, eu não falava em público. Aí entra a questão que você está explicando, né? Da Exatamente. introversão e da extroversão. Exatamente. Quando você pega, por exemplo, a característica de personalidade, né, do introvertido e do extrovertido, nós todos aqui, então, somos introvertidos. Não é? Com a nossa experiência, com o nosso trabalho, a gente precisou desenvolver, né, uma certa habilidade de falar em público, de se expressar, mas isso não foi assim, a custa, né, de nada. Você, normalmente, no início, sentiu medo, né, sentiu ansiedade. Então, assim, você teve que trabalhar essas emoções para desenvolver essas habilidades. E a inteligência emocional, quando a gente fala lá dos pilares da inteligência emocional, é exatamente isso, né? Quando você tem o autoconhecimento, você conhece a tua personalidade, você conhece o teu jeito, você pode trabalhar exatamente nas tuas falhas, né? Naquilo que você precisa. Eu não estou querendo dizer, pelo amor de Deus, que um introvertido é uma falha de caráter, nada disso. É o que eu falo para os meus pacientes, inclusive. Não é que a pessoa ser introvertida ou extrovertida, né? Não é que uma coisa seja melhor que a outra. Mas se eu sou introvertida e eu quero dar aula, eu preciso trabalhar a minha introversão. E hoje, né? no mundo que nós estamos, nós precisamos trabalhar isso. Eu não sei se vocês acompanharam, mas saiu uma reportagem de uma escola na qual, não lembro o número de alunos que tiveram crises de ansiedade. 26. Né? 26. Minha filha me mandou isso. Não é? Então, assim, é uma coisa importante de se falar, de chamar a atenção, porque não é só nessa escola que isso está acontecendo. Mas foi no contexto de prova? Foi. Então, a prova, por exemplo, no caso, era o jacaré. Exato. Você deu exemplo que desencadeou Só que essas emoções. Eu não posso citar nomes, né? Mas isso acontece muito aqui também. Então, eu já vi situações que em uma sala com 4 alunos, não é, que passam por esses momentos. Mas não seria um processo... Lógico, é uma coisa lamentável, né? A gente vê 26 alunos com uma crise de ansiedade, não sabendo controlar as emoções por conta de uma prova. Mas você não acha que os adolescentes, crianças até, eles estão mais expostos a essa questão? Porque não tem uma maturação, né? Não, mas aí eu acho que vem todo um contexto. Aí eu acho que dá para um outro assunto. Por quê? Aí a gente tem que ver que prova era, quem era o professor... qual era o ambiente dessa escola, se é um ambiente favorável, se não é um ambiente favorável. E como essa criança foi gerada, tá? Como essa criança foi gerada. Então, tem todo um contexto que a gente precisa observar
para ver, pode ser que seja, por exemplo, uma criança que não tenha se alimentado, que o pai e a mãe estejam se separando, e ela escutou uma discussão e foi para a escola. Então, Qual o contexto, né, da ansiedade? tem várias situações que Uhum. precisam ser observadas. Aí entra, que foge, mas sempre cabe a psicologia escolar dentro do ambiente. Que interessante, Não né? é só, né, assim, eu faço pronto-socorro também, eu não faço apenas obstetrícia. No pronto-socorro, a gente atende muita crise de ansiedade, a gente tem atendido, né, cada vez mais crise de ansiedade, tentativas de suicídio, depressão, a gente está atendendo isso cada vez mais. A gente, Automutilação também deve estar tendo automutilação, muito. principalmente adolescente, né? Então, a gente está vendo, assim, que as pessoas estão ficando ansiosas demais e não estão conseguindo, né, lidar com suas emoções. Acho que por isso que a inteligência emocional é tão importante e precisa ser tão divulgada. Você acha que no pós-pandemia isso piorou? Eu acho que sim. Assim, é um achismo mesmo, né? Eu não tenho dados estatísticos para falar, mas como pelo menos para mim, no meu Pelo trabalho, volume do dia a pelo dia, volume, né? é isso. No trabalho na gestação também, eu tenho visto muitas gestantes muito ansiosas. Até por causa do contexto social também. Essas gestantes que antigamente eram cuidadas, né? A família se envolvia, tinha todo um apoio social e tal, até pelo ambiente que eu moro, né? Você conhece, eu trabalho em Porto Trombetas, onde tem uma vila, né? Todo mundo trabalha lá. Então, assim, ela não tem um ambiente familiar para que cuide dela, então ela se sente sozinha, né? O abandono, né? Aí você começa a vir trazer aquelas feridas emocionais da infância, que são os gatilhos da ansiedade, do medo, Que aí né? é que você se descobre, assim, se a gente for traduzir, em um ambiente que realmente é desfavorável, aí que realmente você descobre que você é imaturo emocionalmente, Isso. né? Não tem uma inteligência emocional desenvolvida, no caso. As pessoas têm níveis de inteligência emocional diferentes umas das Sim. outras, né? Assim como qualquer outra habilidade. Eu dirijo muito melhor do que o Fran. Mas, assim, as habilidades, né, elas são trabalhadas, né? Então, as pessoas já têm uma certa bagagem de inteligência emocional que traz da gestação, da criação, né? Quando é criança, né? Da educação dos pais, da educação escolar, né? Sim. Se essa criança foi trabalhada para ser uma pessoa mais forte, uma pessoa emocionalmente equilibrada ou não, se ela viveu num ambiente tóxico, né, um ambiente de briga familiar, de agressões e tudo mais. Então, essa inteligência emocional, a gente pode interpretar de duas formas. Vamos colocar que a gente pode desenvolver de acordo com a nossa necessidade. Por exemplo, como você colocou, eu sou professor, mas tenho dificuldade de falar em público. Eu vou desenvolver esse aspecto, Sim. né? E também tem a construção durante a trajetória de vida, como você falou. Exatamente. Deixa Tem a base. só ela, Que é a base. assim, uma coisa que eu acho interessante, e eu estudei até bastante, muito durante a pandemia, essa questão da inteligência emocional. Ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Só que nós tivemos tempo para parar, para pensar nela. Porque nós não tínhamos tempo para isso. A nossa vida ela é muito corrida, a gente não para, é muita coisa. Então, a partir do momento que eu fiquei em casa, com trabalho sem horário, que eu trabalhava 24 horas por dia, com filho, com marido, fazendo milhões de coisas, e o medo constante, porque a morte começou a fazer parte da nossa vida, coisa que era uma coisa que a gente não convivia, a morte passou a fazer parte do café da manhã. Olha, morreu fulano, morreram tantos. Quantos morreram? Então, assim... A gente se deparou com a finitude da vida. Que é uma coisa, que é aquela história, é a única certeza que a gente tem. Eu sempre digo para os meus alunos, gente, eu não sei se eu vou descer a escada e eu vou estar viva. Eu acho Não até sei. que entra na importância da inteligência emocional até para Sim. interpretar a morte. Exato. Sim, Né? é nesse ponto que eu ia te falar. A questão do luto. Então, a gente parou para prestar atenção que nós não estávamos preparados para isso, que nós não tínhamos desenvolvido a inteligência emocional. Porque a gente se preocupa, a gente manda o nosso filho para o colégio para quê? Vamos desenvolver o quê? A parte psicossocial, a parte cognitiva dele, né? A parte biológica do filho. Mas e esse outro lado?
a gente não desenvolve. O nosso filho tem que ganhar sempre. Nosso filho não pode chegar em casa triste. Mas eu acho que é a questão humana mesmo, né? A gente só realmente vai se importar com alguma coisa quando a gente perceber que a gente precisa desenvolver aquilo. A inteligência emocional não é uma coisa nova, né? Acho que Platão já falava sobre isso, né? Se a gente for procurar os grandes filósofos aí, todos já falavam sobre essa questão de você conseguir controlar suas emoções. Aquela que eu vou né? puxar um bem antigo, Alquimião de Crotona falava sobre isso, e o pai da medicina, esqueci o nome dele, Hipócrates. Hipócrates falava ele também. Falava uma questão sobre as emoções, agora eu não vou lembrar quais, mas ele já citava a emoção consanguínea, emoção, eu não lembro direito. Mas as características de personalidade, né? Isso, que ele vinha e ele trazia já essa questão emocional. Mas ela popularizou mesmo, não é uma coisa muito nova, não, né? Quando Daniel Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional, que foi em 95. Né? Não é novinho. E aí, acho que começou a tomar proporções cada vez maiores, e hoje a gente já tem algumas escolas que trabalham inteligência emocional, né? Que trabalham as habilidades que, né, estão na base da inteligência emocional ali, desenvolvendo empatia, né? Entre autoconhecimento, entre outras coisas, para que a pessoa desenvolva a inteligência emocional. Hoje já tem muitos trabalhos, tem muitas escolas voltadas. Tem escola de inteligência emocional, que eu vejo, por exemplo, muitas pessoas online, né? Que as pessoas fazem no contraturno, né? Para que o filho desenvolva inteligência emocional. E até eu mesma faço um trabalho com gestante para que a criança já nasça menos reativa, menos emotiva, menos reativa, né? Que tenha como é que eu chamo? Um tempo maior de reação. É muito interessante. Quer completar? Não, pode falar. É muito interessante isso que você fala. E aí, é uma pergunta que eu quero te fazer, que entra também na questão psicológica, na questão social, física e tudo mais. Como que é encarada essa questão da inteligência emocional na gestação? Você acabou de dar uma introdução aí de que a questão da saúde mental da mãe interfere, logicamente, na questão da gestação, da saúde do bebê. E como que é isso? Como que você promove isso? Bom, na gestação, vamos falar, o desenvolvimento neurológico do embrião, né, lá no bebezinho pequenininho, ela está relacionada, obviamente, com os nutrientes que você dá. Acho que todo mundo hoje em dia conhece que a deficiência de ácido fólico pode causar alterações do sistema neurológico, né? E aí, não é só uma questão de emoções, né? Tem essa questão do cérebro ser desenvolvido com os nutrientes corretos, né? Então, eu como obstetra, né, eu vou prescrever para minha paciente os nutrientes corretos para desenvolver o neurônio, as conexões neuronais do bebê. Mas a gente sabe que o cérebro não é só conexão neuronal, né? Ele está banhado num líquido cheio de neurohormônios, né? A serotonina, a dopamina, né? Então, eu posso, durante a gestação, quando a mãe tem uma gestação a maior parte do tempo, que isso é importante falar, não é assim, se ela teve um estresse na gestação, mas se ela está sob risco na gestação, se ela está num relacionamento, né, em que ela é infeliz, então se ela fica o tempo todo triste ou o tempo todo com medo, esse bebê vai ser banhado, esse cérebro em formação vai ser banhado com hormônios do estresse. Adrenalina, cortisol, né? Tá no sangue da mãe, tá levando para o bebê. Agora, se eu tenho uma gestação feliz, né, uma gestação em que a mulher trabalha, por exemplo, inteligência emocional, e para trabalhar a inteligência emocional, ela trabalha também fatores de controle de estresse, ela faz uma meditação, ela faz uma hipnose, né? Ela faz uma terapia. Ela faz uma terapia, que é importantíssimo. Né? Hoje já tem a psicologia perinatal, que ajuda muito as gestantes, né, a levar. Porque como a gente estava conversando no início, a gente sabe que as emoções têm a ver com a questão física, né? Uma bioquímica. Hoje tem assinatura, né? As emoções têm uma assinatura bioquímica. O estresse tem adrenalina, cortisol, a felicidade tem serotonina, dopamina. Então, ela tem uma assinatura bioquímica. E se eu trabalho isso durante a gestação, então o cérebro desse meu bebê vai ser banhado em neurohormônios do bem-estar
ou do estresse. Então você já prepara o bebê, né, através da mãe, para que ele nasça com uma predisposição a já ter um desenvolvimento inteligente emocional aí. Isso, É isso? Porque quando a gente fala assim de inteligência emocional, na questão de que a gente não tem como não sentir emoção, o que é a inteligência emocional, então? É o quão rápido eu vou, né, por exemplo, no medo, na raiva, né? O quanto profundo, aliás, eu vou nessa raiva, o quanto que eu sinto de raiva e quanto tempo eu levo para voltar, né? Para passar a raiva, para passar o medo, para colocar os pés no chão. Emocional. Isso é inteligência emocional. É trabalhar na sua reação. Então, se a pessoa é uma pessoa reativa, né? Aquele cara que chega estressado do trabalho e tal, e aí a criança, papai, sai daqui, não tô, né? Tô estressado, tô cansado e tal. Ele pode trabalhar essa questão da inteligência emocional antes de chegar em casa, né? Se ele sabe que ele está estressado, que ele está reativo, ele não precisa ir para casa escutando o rádio as notícias de morte, de assalto que aconteceram naquele dia. Né? Seria uma habilidade. Uma habilidade cognitiva. Ele pode né? ir para casa fazendo um relaxamento. Uma válvula, né, de escape, ele pode ir para uma academia. Exato, antes chegar em casa. Produzir serotonina na academia, né? Ele pode fazer alguma coisa para que diminua o estresse dele, para ele chegar em casa não tão reativo. Então, estar ciente das suas emoções, da tua condição psicológica, é uma habilidade que pode ser traduzida como inteligência emocional. Goleman traz os 5 pilares, né? Ou habilidades da inteligência emocional, e autoconhecimento é o primeiro. Quais são os 5 pilares, doutora da Patrícia inteligência emocional? Então, vamos lá. O autoconhecimento... Isso já dá um corte, né? Aqui, ó, corte 1. Quais são os pilares, os 5 pilares que Daniel Goleman citaria em seu livro de 1995 sobre inteligência emocional? Bom, o primeiro, acho que o mais importante, é o autoconhecimento. Você saber quem você é, o que te estressa, quais são seus gatilhos, né? Por que você sente tanta raiva em relação a determinadas coisas, qual é a sua personalidade, se você é uma pessoa introvertida ou extrovertida. Então, o autoconhecimento, saber o que você busca na vida, né? Que são coisas que a gente pensa que é fácil. Não é fácil, né? É fácil. Eu falo assim, é uma busca constante, né? E a inteligência emocional é um desenvolvimento constante. É que nem você falou no início, não é porque eu tenho inteligência emocional que eu não vou dar um piti na hora que eu bater o carro na rua, não é isso? Né? Pode acontecer comigo. É mais difícil. Se eu trabalho a minha inteligência emocional, se eu quero desenvolvê-la, é mais difícil. Ela não produz monges tibetanos, né? Não. Ela produz pessoas que interpretarão e reconhecerão as emoções. Eu acho que são pessoas que estão sempre em busca de uma evolução. Porque nós não somos perfeitos. Mas por que tem sempre que está desenvolvendo isso? Porque todo mundo é humano. Sim. As emoções são inconscientes, elas são, né, não são controláveis. O que você controla, aí vem o segundo pilar da inteligência emocional de Goleman, que você me perguntou 5, né? O segundo é exatamente o autodomínio. Então, se eu sei que eu sinto raiva em determinadas coisas, eu sei quais são os meus gatilhos, eu posso trabalhá-los. Né? Se a gente partir do princípio que toda experiência é única, né? E toda experiência é única, mesmo que a gente faça coisas iguais, mas a gente pode estar em dias diferentes, em horários diferentes, em situações diferentes, né? E isso tem uma marca, né? E me respondendo, eu te perguntei, mas eu vou me responder. É por isso que a gente tem, né? Eu trato muito isso com os meus pacientes. É por isso, cara, que você não tem, assim, nunca que pausar ou interromper essa questão do autoconhecimento. Sim. Né? Porque você se depara com situações diferentes o dia E você muda, você evolui. Isso. Né? Então, aquilo que era um gatilho para você pode não ser mais no futuro. Né? Aquilo que te dava medo, às vezes não dá mais. A própria questão da subjetividade. Hoje eu gosto de um tipo de música que daqui a pouco eu já não gosto mais. Exato. Bate, não sei o que lá. Verdade. Tá entendendo? Desenrola, bate, joga de ladinho. Pois é. E deixa eu te falar, você já comprou um CD? Não. Não gostou? Dessa música, não.
Você Já, se sim. deu eu falando em Ah, CD. no final vão gravar a dancinha. É, né? Sabe? é, Não, vamos fazer porque ele Vamos fazer ela começou... fazer a dança. E ela sabe. Mas Ela quem não sabe? não Todo tem mundo... cara não, mas ela sabe. Todo ó. mundo vê isso o tempo todo, gente. É verdade. Você já Vamos baixou... falar. Ah, gente, do segundo... Não foge, não foge. Vamos não voltar aqui, foge. ué? Opa, Gente, me resgatem, hein? ele se empolga com Quando essa eu estiver música. subindo, você puxa o pezinho. A gente já aqui. falou de 2. Autoconhecimento, domínio das próprias, não emoções, mas do seu comportamento, né? Em relação a determinada emoção. Até achei graça de resgatar. Tô anotando aqui, hein? Isso. O terceiro pilar, né? Seria a automotivação, que agora a gente vai falar isso que você estava falando. Se eu sei, né, quais são... Se eu me conheço, se eu tenho autoconhecimento, se eu tenho domínio das minhas emoções... Então, eu sei, por exemplo, eu acordei muito triste. Vamos falar um pouquinho de tristeza, depressão? Que eu acho que a inteligência emocional ajuda muito em relação a isso. Foi bom você ler. Desculpa te interromper, tá? Porque eu interrompo mesmo. Né? Eu ouvi nos outros podcasts. Tu tá ficando Eu conhecido, queria- tu tá vendo? Você levantou uma bola que depois eu queria resgatar esse assunto. Você me lembra? Para eu fazer uma perguntinha para vocês duas. Tá. Por favor, pode continuar, Então, vamos doutora lá. Patrícia Se Brum. você está triste, né? Vamos supor, a minha filha está longe de mim nesse feriado. E ela está em casa sem fazer nada. E aí, quando ela me liga, eu falo, você ainda está na cama? Ela, tô. Eu falo, mas o que você vai fazer hoje para te deixar feliz? Aí ela fica pensando, o que ela pode fazer para se sentir melhor, né? Para trazer uma sensação de bem-estar. E aí eu falo, o autocuidado, né? Se cuidar, fazer uma unha, lavar seu cabelo, Sim. né? Para nós, né? Ir no maravilhoso. salão, alguma coisa que resgate, né? Te dá aquela sensação de bem-estar. Fantástico. Assistir Pra um nós, filme eu que também você... vou no salão. Assistir... Mas não é igual. Não é igual, Não, assistir um filme que você gosta, né? Que, aliás, você tem que ter cuidado também. Eu ia falar fazer uma comprinha no shopping, mas é uma coisa que se você se conhece, né? E você tem compulsão por compra... Não, mas a inteligência Não, mas emocional no vem trazer exatamente mas isso. Mas ela é boa no início. O ruim é quando chega a fatura, fatura. do cartão. Mas exatamente, quando você tem o autoconhecimento, você sabe que você Sim. tem esse problema, né? E você usa isso para te trazer bem-estar, também é uma coisa que você precisa trabalhar. E olha, tu colocaste uma coisa bem interessante. Eu sempre puxo para a área escolar porque é o meu forte. Tu colocaste, os é tão pais- bonito, né? O sotaque paraense. É lindo. Os Só pais... observação aí. importante. Dá licença, por favor, dá licença. Não, assim, os pais sempre perguntam, e aí, como é que foi a escola? E por que não? O que você fez na escola que você mais gostou? O que te deixou feliz hoje lá na escola? E fica sempre aquele dia, aquela A escola rotina... tem que ser feliz. Não, eu falo assim, fica aquela rotina, e aí, o que você aprendeu? O que você fez? Não, assim, o que você fez que lhe deixou feliz? Porque quando você pergunta para a criança, o que você fez na escola? Ah, pai, o fulano brigou comigo. Ah, pai, o Carlos fez isso e aquilo. Não, mas você, o que lhe fez bem na escola hoje? Isso a gente está trabalhando também para a criança começar a enxergar o outro lado. Isso entra dentro dessa construção também? Da inteligência emocional, sim. Eu tenho uma historinha engraçada. Adoro histórias. Essa historinha engraçada com a minha filha, a Antonella. Ela, quando era bem pequenininha, ela chegou em casa uma vez muito triste da escola. E eu perguntei o que tinha acontecido, né? E ela falou, fulaninho lá, Daniel, acho, não lembro o nome, me chamou de fracassada. Como mãe, né? Eu me senti péssima, eu tive vontade de chorar, de bater no menino, enfim. Sim. Mas aí eu respirei fundo. Aí você Eu teve estou estudando inteligência emocional. emocional, né? Eu respirei fundo e falei... mãe Vai tem dar que uma- ter, Eu nessas falei, horas tem que ter. Vai falei, dar de Will filha... Smith aqui, não. Hein? Não. E falei, filha, e por que você ficou brava? E aí eu confundi ela, né? Porque, assim, não era para ficar, né, brava? Porque eu estava Sim. tranquila. E falei, por que você ficou brava? Ela, por quê? É ruim, não é? Eu falei, não, necessariamente. Fracassado é uma pessoa que desiste. Ela, como assim? Eu falei, o que você estava fazendo e você desistiu para ele falar que você fracassou? Perfeito. Ah, foi na corrida de revezamento. Falei, você não quis correr? Ela falou, não. Falei, você desistiu? Ela, sim. Falei, então você fracassou. Aí ela, entendi. Falei, fracassada não é necessariamente uma coisa ruim. Aí ela aceitou aquilo,
né, como uma verdade e que aquilo não era tão ruim. E aí, pouco tempo depois, ela me pediu um patins, eu comprei para ela, e ela estava andando na garagem, e assim, acho que na quarta vez que ela se ralou, que ela caiu, eu falei, tira esse negócio do pé agora! E ela levantou, olhou para mim bem séria e falou, eu não vou ser uma fracassada. Ó. E continuou andando. Aí eu falei, ok, vou comprar proteções. Né? Então, assim se desenvolve a inteligência emocional. Então, e aí, você falando aí, eu estava refletindo aqui, né? Porque a gente se preocupa em desenvolver a inteligência emocional, mas quando a gente passa, até pela questão do autoconhecimento, a automotivação, domínio, né, do comportamento, eu acho que você viver a experiência propriamente dita, por exemplo, a Antonella, sua filha, ela viveu, né, ficou chateada, se machucou, significou, né, aquilo ali. Sim. E talvez quando você comprou um patins para ela, ela lembrou daquilo, né? Tanto é que ela caiu 5 vezes e falou para você, cara, eu não vou desistir, né? Eu não sou uma fracassada. Exatamente. A questão aí entra bem a questão da automotivação dela. Isso. Mas o problema da questão da inteligência emocional, e aí faltam mais dois pilares. Dois Tá? Mas pilares. antes eu quero falar da automotivação. Tá, E tu ias fazer uma pergunta pra gente. tá, depois. Tá. Mas eu só queria Tinha colocar, que resgatar, né? Tem que... tipo, você se desenvolver pela experiência que teve, né? Cara, no Exato, mercado né? de trabalho é muito difícil você ter, né, o desenvolvimento pela experiência. Essa história que eu estou contando faz pouco tempo, né? Assim, eu já estava buscando evoluir em inteligência emocional. No livro que eu escrevi, né, sobre a minha história, fica bem claro que eu não tinha inteligência emocional. Foi algo que me machucou muito, assim como a historinha da Antonella. Acho que quando a dor é insuportável, você tem que fazer alguma coisa. Então, assim, no momento que eu estava com depressão, que eu me vi no fundo do poço, eu falei, eu preciso melhorar. Não é possível que eu vejo pessoas felizes, né, o tempo todo, gente rindo, gente brincando, gente feliz, o que eles acham de tão bom assim na vida, eu preciso descobrir. Então, eu comecei a estudar até que eu percebi que era uma questão minha, né, que a infelicidade, a tristeza estava na minha interpretação e não no mundo em si. E aí é a questão de que eu já estava buscando inteligência emocional. Mas não é possível você educar uma criança com inteligência emocional se você não tem, né? Se você não desenvolveu inteligência emocional. Tanto que nos consultórios, para quem atende criança, vamos colocar aqui 90%, o problema não é da criança. É familiar, do ambiente, familiar, né? Do apoio que aquela criança tem e que, infelizmente, ainda os pais, o cuidador, seja quem quer que seja, ainda coloca como se fosse um problema da criança. Isso. Mas não é da criança. Mas aí é um desafio, né? Tipo, a gente voltou lá no autoconhecimento, né? Se a pessoa não tem autoconhecimento, se eu não sei que eu sou uma pessoa reativa, pessimista, uma pessoa que, né, que deixa os outros para baixo, a pessoa que grita dentro de casa, que é reativo com o filho, é reativo com a esposa ou com o marido, né? Uma pessoa que, sei lá, sofre nos relacionamentos por qualquer coisa, né? E não sabe o porquê, né? E se eu não sei disso, se eu não percebo, se eu não tenho autoconhecimento, como é que eu vou desenvolver? Né? Então, e talvez a pessoa até perceba, mas ela não reconhece a parcela dela. Né? Não reconhece como um problema, né? Mecanismo Tem de a defesa síndrome muito da Gabriela, forte. né? Sim. Isso. Exatamente. Canta aí que você que é o cantor. Gabriela. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Eu vou morrer assim, não é? É exatamente isso. Você é sempre assim, né? Se você tem a síndrome da Gabriela, se você acha, eu sou assim, eu não mudo, né? Já é um sinal de falta de inteligência emocional, porque as pessoas estão aqui para evoluir. Você precisa evoluir. E a gente tem a síndrome, eu vou puxar outra síndrome aqui, é do Peter Pan, dos pais que são Peter Pan. Peter Pan, exatamente. Eu já tive pacientes Peter Pans. E aí, como é que esse pai vai ter um olhar, um autocuidado com esse filho? Se ele ainda é uma criança. Exatamente. A gente também vive numa época que isso está muito comum. E as pessoas não estão enxergando. Porque a gente fala, a gente conversa, mas é aquela história do dedo. Eu aponto para todo mundo. Eu projeto no outro, mas em mim
é perfeito. Não sou eu o problema é em você. E assim, a gente vê muito isso em consultório, né? Vamos falar então do próximo, né? Sim. Do próximo. Que é a empatia. Uhum. Né? O próximo é a habilidade de ter empatia. O próximo pilar, né, da inteligência emocional. Eu costumo dizer que a empatia não é quando você diz assim, se isso fosse comigo, eu faria tal coisa. Isso não é empatia. Você não está se colocando no lugar da pessoa, você está colocando a situação para você, com a sua experiência, com o seu desenvolvimento, com a sua personalidade. Isso não é empatia. Empatia é você entender que o outro, tendo tido aquela criação, aquela evolução, aquela característica de personalidade, reagiu daquela forma e está sentindo aquilo ali. Uhum. E abraçar isso e falar, ok, tudo bem. É entender o outro. Se eu tivesse a mesma evolução, a mesma criação, as mesmas experiências, se eu tivesse no teu lugar, eu seria igual a você. E teria reagido da mesma forma. Então Isso é empatia. É entender o outro, Entender né? Não se colocar no lugar do outro. Exatamente, é entender que o outro está passando por aquilo. E né? aí a gente vem para mais um tema, né, que é um tema modinha. Porque se você falar quem tem empatia, todo mundo tem empatia. Mas você realmente tem empatia? Eu acho que dentre os 5 pilares aqui, né, que o Daniel Goleman traz, é o mais difícil, né, Patrícia? Esse é o primeiro social, né? Assim, os outros são para você. É o né? mais difícil. É o seu autoconhecimento, o seu autocontrole, o seu autodesenvolvimento, né? Aí agora, quando você é uma pessoa já, né, equilibrada emocionalmente, que você já se desenvolveu, agora você vai agir em relação aos outros. Agora você vai começar a espalhar aquilo que você é. Porque o interessante eu tenho empatia, mas eu não me conheço. Aí não tem como. Como? Não mas tem como. Porque no momento que você isso. se conhece e se vê como uma pessoa falha e fala, eu também erro, eu gosto muito de uma frase que diz, eu até coloquei ela no livro, pessoas boas também erram, eu também erro, eu também faço muita besteira, né? Então, o outro também fazer. Né? Porque eu sou um ser humano como o outro. E quando você tem autoconhecimento, você consegue ter empatia. Quando você não tem, que você se acha perfeito, né? Que você se acha já evoluiu bastante, né? Eu sou assim, eu vou morrer assim. Então, o outro está errado. E a gente passa muito por isso, né? Porque psicólogo a gente não erra. Inclusive, essa semana... Mas como assim você? Eu digo, gente, eu posso ficar triste? Eu sou ser humano. Acontece, assim, muito com... Eu acho que não só psicólogo, acho que médico também, né? Quem trabalha na área da saúde, eu acho que é muito cobrado, é um olhar, olham para a gente de uma maneira diferente. Eu acho que isso cai muito. E falando da automotivação, que é uma coisa que ela pode ser interna e externa, a gente vive no mundo digital, no qual eu acordo de manhã, fulano já foi para academia, ciclano já fez isso, já... Conseguiu seguir a dieta. Aí tu já vê lá aqueles cafés da manhã, assim, com mamão, ovo, aí tu fica, meu Deus Acabei de comer do um céu. Quem não tem, né, um preparo psicológico pode vir a surtar, pode vir a somatizar alguma doença, pode vir a acarretar várias coisas. E você falou uma coisa interessante, que eu vou trazer aqui, que é a questão da capacidade de controle. Né? A gente sabe, por exemplo, que a capacidade de controle ela é maior de manhã e menor de tarde. Sim. Porque os seus neurohormônios, né, seus hormônios, já estão diferentes à tarde. Você já não tem tanta capacidade de autocontrole assim. Estão menos dispostos, é isso? Mais ou menos. Assim, são diferentes os hormônios da manhã, os hormônios da tarde, seu organismo é diferente. Então, você já reage de forma diferente. Trazendo, por exemplo, um contexto de trabalho, né, se você é um líder que tem inteligência emocional e na tua equipe tem, por exemplo, um cara que é muito reativo e outro que é muito sensível, e você marca uma reunião para o final da tarde, você sabe que aquilo ali vai dar confusão. Sim. Porque o que está reativo está com menos capacidade de se controlar e o que está sensível está muito sensível. Então, se você trocasse isso, né, fizesse uma reunião mais cedo, você não teria tanto problema, você conseguiria levar aquilo melhor. A mesma situação da pessoa, né, que a gente estava falando, né, o marido chegando em casa, você comentou, ele pode ir para uma academia, ele pode fazer algo para melhorar internamente, né, produzir neurohormônios do bem-estar e modificar a capacidade de reação dele. E aí a gente vê, por exemplo, nas escolas,
professores que não têm inteligência emocional, que são reativos. No ambiente hospitalar, eu tenho uma situação que aconteceu comigo, que foi das coisas que eu falei, epa, tem alguma coisa de errado? Sabe quando você começa a perceber? Em que eu estava num hospital, quando eu trabalhava no Paraná. O médico ficava sozinho e a gente atendia 14 municípios. E desses 14 municípios, eles só mandavam o que era grave. Então, chegava um descolamento de placenta, uma pré-eclâmpsia juntos, né? E você tinha que... Eu no momento lá, tinha que eleger qual era o mais grave, qual era o menos grave, para poder agir. E quando eu ia... E aí me chamaram, num momento, na enfermaria, para ver um paciente que estava com hemorragia pós-parto. Eu fui até lá atender. Quando eu voltei, eu passei pela sala de espera. Aí, na sala de espera lotada, né? Uns 20 pessoas lá esperando atendimento. Todas prioritárias, todas gestantes. Né, cada um mais prioritário que o outro. E uma mulher falou assim, eu já estou esperando há 40 minutos. Eu falei, vai esperar mais quantos precisar, porque eu estou ocupada. E depois, quando eu entrei, eu falei, credo, que resposta. Para que eu fiz isso? Assim, meu Deus, eu estou muito reativa. Eu preciso diminuir isso. Foi uma das coisas que eu falei, nossa, tem algo de errado comigo. Né, por que eu estou reagindo dessa forma? Quando você está cansado, você está estressado. Né? Tem gente que fala, né? Ai, fulana nem olhou para mim, a pessoa está cansada, está estressada. A gente some, tá ouvindo, Wilson? Escuta, tá ouvindo? Tô. Some. Não, é porque ele fica no meu pé. Aí eu tô dizendo, eu tô cansada, eu tô trabalhando muito, eu preciso de um... Reunião, Isa, reunião. Tu tá entendendo, Wilson? Escuta a voz É porque essa moça aqui, ela é muito ocupada, cara. Ela academia, dá aula, atende e sabe? É complicado. Mas é importante a pessoa se ocupar consigo mesma, né? Sim. A academia, quando a pessoa começa a entrar naquele looping, né, de trabalho, casa, e não para ter o autocuidado, autoconhecimento, fazer a sua terapia, ir na sua academia, e falar o seu não, se cuidar e aprender a falar não. É importantíssimo, como eu digo para ele. Eu digo, não, eu preciso de um tempo para mim. Antes, o que eu faria? Eu iria, né? Atender, né? Contrariada, né? A gente talvez brigaria, não Exatamente. sei, reagir. Já acabei de entender. Entendeu? Obrigado. Isso é inteligência emocional, eu saber o meu limite. Pois é. Eu estou cansada, eu preciso do meu tempo. Autoconhecimento. Isso. Qual que é o último Você falou pilar? Em o último pilar, né? Nós falamos de empatia, exatamente a capacidade de socializar, né? A interação com o outro. É o último pilar que o Goleman traz. Então, exatamente isso que a gente estava falando agora. Então, se eu me conheço, eu sei controlar as minhas emoções, eu sei me automotivar, eu sei parar e ir para a academia, eu sei parar e fazer minha terapia, né? Eu tenho empatia com o outro, né? Eu vou dar uma resposta adequada, vou falar, Will, no momento agora eu estou muito cansada, né? Espera um pouquinho, vamos passar essa reunião para amanhã, porque eu realmente não consigo hoje. Então, ao invés de falar, foda-se, não vou nem atender, né? Desculpa, gente. Não, pode falar palavrão. Depois aqui. você corta. Não, aqui não tem problema. Pode não tem falar problema? Palavrão, Mas, enfim, eu autorizo. Enfim. Tá Mas é isso mesmo. Se você tem todos os outros pilares, então você reage bem, você interage bem com o outro, né? E aí você é uma pessoa inteligente emocionalmente, é uma pessoa que vai interagir com o seu meio de trabalho, da escola, do familiar, de uma outra forma, né? Num outro nível. Eu acho que passa por isso, né? A inteligência emocional, ela te oferece entender que existem pessoas que não têm inteligência emocional desenvolvida. Né? Também. Na empresa, na escola, no ciclo de amizade. Quem nunca teve aquele amigo grudento que tem ciúmes de você com outro... Que aí acaba sendo até um relacionamento abusivo. Né? A gente fez até um podcast sobre isso, né? Que eu acho que entra muito nessa questão aqui de não compreender o outro, né? Que é a questão da empatia que você trouxe. Eu acho que esses temas, assim, voltados, né? Por exemplo, relacionamento abusivo, seja ele em qualquer âmbito, familiar, trabalho, com a inteligência emocional, ela é o nosso dia a dia. A gente não tem como fugir, porque tu vais encontrar no teu trabalho lá, por exemplo, um enfermeiro, um técnico, por exemplo. Eu passei por um lugar recentemente, não vou citar nomes também, que era visível o desentendimento da médica com a técnica de enfermagem.
Então, estava faltando ali uma coisa simples, o quê? Comunicação. Então, o nosso dia a dia, se a gente não parar para olhar para a gente, para se perceber, se conhecer, vai ficando cada vez pior. E comunicação é uma ferramenta imprescindível para socialização. E nós só vamos adoecendo, porque aí está aumentando o número de quê? De cardiopatas, né? Pessoas com insônia, e por aí vai. E aí eu quero voltar para ela um assunto que é um dos nossos pilares aqui. A maioria, não sei, não tenho dados, mas é uma coisa assim que eu gosto, né? As gestantes, porque hoje está muito difícil você ter uma gestação programada. A grande maioria não é, né? E existem o abuso durante desse relacionamento. O pai não quer, o pai não aceita, a família não aceita essa criança. E para trabalhar com esse bebê, com esse feto que está ali, com essa mãe, com essa adolescente, muitas das vezes temos, principalmente aqui no nosso estado, muito índice de gravidez na adolescência, fica bem complicado, né? Não só a gravidez na adolescência, mas qualquer tipo de rejeição, né, que a mulher sinta. Como a gente estava falando sobre as emoções terem uma assinatura bioquímica, Sim. O bebê sente. Eu tenho casos, assim, histórias. Você gosta de historinha, né? Vou te contar. História? Vou te contar duas adora. histórias. Vou te contar duas histórias chocantes. Então, quem estiver escutando a gente, Não, né? mas peraí, não pega pesado também. É pesado. Não, tem que é pegar pesado. pesado. É Tem que pesado pegar porque porque não é um Quer me deixar conhecimento. chocado aqui? Não, se tu for de menor, tu sai da sala. É pesado porque não é um conhecimento divulgado, né? Difundido. Sim. Você falou no início, eu sou obstetra e sou ultrassonografista. Sim. Então, eu consigo ver, por exemplo, reações fetais durante o exame. Tem um caso que aconteceu no Paraná que, enquanto eu estava fazendo o exame, eu falei para a mãe o sexo. Eu falei, você quer saber o sexo? Ela falou, quero. Eu falei, é uma menina. Ela, não, queria um menino. E o coração do bebê parou. Nossa. Imediatamente. E eu falei, meu Deus do céu, respira fundo, vira de lado, respira fundo e tal, e o coração voltou. Teve uma outra paciente também que me contou depois que estava separando, descobriu uma traição, e descobriu que o marido ia ter outro filho fora do casamento e tudo mais. E aí, quando eu falei para ela que o bebê estava sentindo toda aquela tristeza, né? Ela falou, é por isso que ele não se mexe. O bebê nem queria estar ali. Porque, assim, é claro que não é todo mundo que tem memória da gestação. Sim. Né? A nossa memória, a neurociência explica isso, a memória antiga, a memória profunda, ela é gravada sobre forte impacto emocional ou sobre repetição. Então, se a mãe vive aquilo que a gente está falando, numa situação de estresse constante, num relacionamento de risco, essa criança vai gravar esse medo. Né? Pode não gravar uma situação específica, como essas que eu estou contando, mas vai gravar a sensação de não ser querido, de ser rejeitado, de sentir medo, de não querer estar no mundo. Isso vai repercutir para frente, vai ser aquele adolescente que se automutila, que quer... Né, que tem aquela rejeição pelos pais. Que tem rejeição, que sente que não tá nesse mundo. O que eu vim fazer aqui? Você acha que está muito relacionado com a crescente depressão que a gente está vivendo? Porque eu acredito que o número de gravidez indesejada é muito alto. Desejada? Não? Indesejada. Indesejada, é muito né? alto. Porque cresceu o número de gravidez na adolescência, né? As mulheres estão cada vez tendo menos pandemia filhos. Teve um Cresceu, número enorme. Cresceu, assim, cresceu também porque a população cresce, mas isso sempre existiu. Né? E tem uma coisa que eu tô... Sempre existiu. E antigamente ainda era pior, que os pais obrigavam a casar com a pessoa desconhecida. E eu acho até que era até maior, porque hoje eu falo que a gente vive numa época de filhos únicos. E as pessoas estão tendo filho mais tarde, né? Se você for pesquisar na sua família, sua avó, sua bisavó, deve ter engravidado mais cedo. Casado com 14 anos. E com o número de filhos era o normal, muito maior. Muito maior. O número de filhos era maior. Então, não é uma questão da atualidade. O que a atualidade traz é o nível de estresse, é a falta de inteligência emocional e de apoio que você tem, que não se tinha antigamente. Porque imagina só, minha avó, eu acho que teve 10 filhos e o meu avô tinha mais 4. Então eram 14. E quando sem engravidava, televisão, sem Netflix, sem celular, sem nada. E quando engravidava,
né, assim, na adolescência, tinha que casar, tinha que ter Aham, família. sim. E aí o cara não saía fora, Não. né? E Ele outra, falava não assim, tinha. ok, eu fiz, agora Uhum. eu vou bancar isso. Então, ela tinha o apoio do namorado, Porque, da família, porque era porque o se juntava todo cultural. mundo, Era era cultural. cultural. E outra, a Daí você adolescência praticamente não existia. A adolescência ela começou a ser estudada há pouco tempo, porque você passava da infância para a Foi vida casamento, adulta. né? E aí, você, mesmo assim, você tinha um determinado apoio da sociedade, né? Sim. Não, é só casar. E você vai ter a Uhum. família. Eu não estou trazendo aqui a questão, né? Claro que tinha abuso, Sim. né? Que tinha relacionamentos que não davam certos, e a pessoa ficava naquilo ad eterno, né? Não estou dizendo aqui que é Não. errado Uhum. se separar em situações assim. Sim. O que eu estou dizendo é que esse apoio em relação à gestação, durante a gestação e o apoio à gestação, falar, você vai ter teu filho, a gente está aqui contigo, isso não se tem mais. Que é a rede de apoio. A rede de apoio não existe. Porque se a gente for pensar quando começou lá antigamente, era a mulher com um grupo de mulheres ali ao redor, que era a parteira, né? A Aí avó, a tinha mãe, a avó, a mãe, tia, tudo. a Hoje, vizinha. hoje em dia é diferente. Aí entra um pouquinho da psicologia perinatal, porque a psicologia perinatal ela vem justamente para dar esse suporte que está faltando. Né? Ela vem para ajudar essa mãe que não tem esse suporte familiar, essa testante que está tentando engravidar ali não consegue. E ajudar até a própria família, quando tem, né, a entender qual é a importância desse apoio durante a gestação. Qual é a importância de ter uma gestação feliz, de ter uma gestação querida, de ter uma gestação de bem-estar durante a gestação. Sim. E aí eu vou voltar um pouco, tá? Pode ser? Pode. Pode ser ou não? Pode Se a ser, você gente comanda. gostar, a gente deixa. Aí vocês Senão, a gente aprovam, reclama. tá? Senão a gente corta. Simples. A gente corta. Verdade. Eu vou trazer uma tesoura daquelas grandes. Deixa eu perguntar para vocês, que é o seguinte, tem certos tipos de personalidades que não desenvolvem a inteligência emocional? Não. Não? Todo mundo pode desenvolver Também inteligência acho. emocional. Uhum. É só querer e correr atrás, né? Fazer alguma coisa para desenvolver inteligência emocional. Começando pelo autoconhecimento, aquela coisa Não é, toda. não é Nossa, aquele pau, como é que tem aquela... O pau que nasce torto, morre torto? Não, a gente dá umas pauladas que ele desentorta. E você tem acesso, né? A uma coisa boa que a internet trouxe, você tem cursos online, Sim. você tem acesso a livros, você tem terapia Fora- né, presencial e online. E Você fora tem... técnicas, hoje em dia tem relaxamento, tem meditação, tem várias coisas que você pode fazer com aplicativos. A gente tem que aprender a utilizar o celular, a tecnologia, para evolução. Favor, né? Não para evoluir, né? Não apenas para estar ali no Instagram vendo a vida dos outros, mas eu posso, E se através, comparando, né? através daquela tecnologia, buscar uma maneira de estar evoluindo. E isso é muito interessante. Eu vejo isso muito, a importância da questão da inteligência emocional, né, mais voltado para a questão da ansiedade, né? De você entender que você está potencializando alguma situação. Eu vejo também essa questão e aí por isso que eu queria voltar um pouquinho, a questão da inteligência emocional no ambiente de trabalho, né? Porque a gente pode estar ganhando mal, a gente pode ter um líder que não é líder, que é chefe, né? Como você citou a questão das características de liderança. A gente pode estar passando por uma pandemia e estar inseguro, né, no trabalho. A gente pode estar se achando improdutivo, né? E eu acho que essa questão de inteligência emocional, além de estar muito em alta, né, no aspecto organizacional, tem muitos profissionais voltados para desenvolver isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser muito estabelecida pela empresa, né? Nem todas estabelecem isso, porque está muito ligado à questão do lucro, né, da produção. E a gente vê que se você não promover essa consciência emocional inteligência emocional dentro da empresa, cara, até seus treinamentos, né, até a tua seleção vai ser um pouco comprometida.
Aí, Eu acredito aí nisso. tu tem que pegar muito a questão de um psicólogo que eu assisti uma vez, sabe? Wilson Negreiro, não sei se você conhece. O Wilson é Que um bonito? é bonitinho. Eu acho que eu Tu conheço ele. conhece? Pois é. E ele fala uma coisa muito interessante. Primeiro a gente tem que ver a visão dessa empresa, a missão dessa empresa, para ver se você vai se encaixar lá. Porque não adianta eu estar trabalhando num lugar na qual eu não concorde ou não me sinta bem. Mas... Calma que eu ainda não terminei, desculpa. tá? Pera lá. É Então, porque eu tô aqui, ó, cheio dos então assuntos. assim, o Muito assunto, viu, salário, papai? o liderar, a função, tudo isso vai mudando no nosso dia a dia. Todo mundo vai tendo estresse. A empresa ela é formada por pessoas. E cada pessoa, quando chega lá, tem uma vida, tem um problema, e eu não vou chegar ali na porta e vou dizer assim, olha, ficou aqui, e a partir deste momento, sorriso, muito legal, vamos lá e tal. Só que não é bem assim. E a empresa ela tem que ter esse olhar hoje, principalmente hoje, que é uma pessoa, é um indivíduo que tem problemas e que precisa, sim, ser cuidado e ser olhado de uma maneira diferente. Tanto que aí entra a questão hoje da qualidade de vida dentro do trabalho. Posso falar uma coisa? Pode. Eu sou uma pessoa eternamente, agora, né, hoje em Vou dia. ficar assim, ó. Hoje em dia, deixa eu falar primeiro. Hoje em dia, eu sou uma pessoa altamente positiva, assim. Uhum. Eu acho que nunca se falou tanto de inteligência emocional, acho que nunca as escolas trabalharam tanto a questão emocional e acho que nunca teve tanto né, desenvolvimento emocional, esse olhar para a questão emocional dentro das empresas. Eu vejo isso como algo muito positivo. Né? Eu acho assim, igual vocês estão falando, é extremamente necessário, mas eu acho que está cada vez mais, né? Cada vez melhor. Sim, mas como a Isa falou, né? Ele vai se citar agora. Presta atenção. Quando a gente tem que ter a ciência do que é bom pra gente, né? E às vezes a gente não tem essa opção, porque a gente tem um trabalho, né? E a gente precisa desse trabalho. E o empregado, o colaborador, ele espera isso da empresa, e eu acho que esperar da empresa Sim. não é muito, né? Vamos colocar que não é muito eficiente. Eu acho que as pessoas também, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, têm que procurar, né, se cuidar em relação à questão da inteligência emocional. Não esperar da empresa. Eu acho que é um processo individual, é um problema seu, né? Eu acho que todo mundo tem que buscar sempre evoluir. Exato. A gente falou, né? Autoconhecimento, tudo isso automotivação. Muito bem. Então, se você está numa empresa que não é agradável, igual você estava falando, que você não se sente feliz, qual o seu plano estratégico de vida? Como é que você vai sair dali? Como é que você vai mudar isso? Você vai esperar né, exatamente o que você está falando, você vai esperar o empregador resolver o seu problema? Ou você vai se autoconhecer, se evoluir, né? E planejar a sua vida, a sua estratégia. Qual é o seu plano B? Como é que você vai sair dessa situação? Acho que as pessoas têm que começar, ou até começar a tomar ciência de que a tua vida é tua. Ou né? até Não pertence a começar a ninguém, é você que enxergar tem de uma outra maneira, porque às vezes eu já ouvi comentários assim, mas eu via de uma maneira, porque a partir do momento que eu só culpo o outro, eu não me enxergo. Então, a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu vejo, opa, pera lá, não é bem assim. Eu posso fazer de uma maneira diferente que vá suavizar. E isso, né, essa questão, se você se desenvolve, se você, né, faz esse trabalho de evoluir em inteligência emocional, às vezes a empresa que era ruim passa a contar com um funcionário tão bom quanto você, né, que está evoluído, que levou esse conhecimento para a empresa, e você começa a ver a empresa de outra forma, e a empresa começa a ver isso de outra forma. Ela começa a te enxergar, né? Porque te enxergar às de outra forma, você começa a ser valorizado. Às vezes você é um funcionário tão, vamos pôr assim, tão ranzinza, porque tudo você reclama, tudo é ruim. Tão pessimista. E a partir do momento que você começa a se colocar de uma maneira diferente, a empresa vai te dar um valor que antes não era dado devido à sua postura. Mas isso foi por quê? Foi uma mudança interna sua. Sim, a empresa realmente ela não quer saber quais... Por exemplo, a empresa não vai
buscar de cada funcionário qual que é o modelo de felicidade para ele, né? Sim. E aí eu queria resgatar aquela pergunta que eu prometi fazer para vocês. Vamos lá, tô ansiosa. Eu O sou que humana. é felicidade? Se eu não souber, eu não respondo. O que é Vou felicidade? deixar a psicóloga responder. A gente falou de Posso te dar um exemplo bem-estar. do que é felicidade Eu para quero mim? que você conceitue o que é felicidade. Não, eu ia te dar um exemplo tão bom Então que vamos tu combinar. ia Você adorar. exemplifica E tu e eu conceitua. conceituo Tá, e a Patrícia comenta. ok. Pensa num dia quente, que você chega na sua casa e você pega um copo de água gelada e toma aquele copo de água gelada. Aquele é um momento de felicidade. Porque felicidade não é uma coisa que vai durar um ano, um mês, uma vida toda. Felicidade é momento. Posso discordar com você? Tu vai dizer que a Peraí, água deixa eu pegar não meu é? escudo. Pera lá. Ah, Eu acredito que esse exemplo que você trouxe, ele seja um momento, e aí a gente pode classificar como felicidade? alegria. Não. Você está Concordo. alegre. Agora diz que agora a gente Você vai está brigar. satisfeita. Eu acredito eu, que a felicidade seja um estado de espírito. E dentro da felicidade, você sendo feliz, você tem dias tristes e você tem dias alegres. E aí, tu tem 24 horas de felicidade? Sim, porque assim, se a gente for classificar e conceituar a felicidade, O eu pensa direito. Tu tens 24 horas de felicidade. Tu perguntaste o que é felicidade. sim, 24 horas é do momento que você Será que eu acorda. tô segura aqui? Não, até o momento que você vai dormir. segura não. Não, porque felicidade não é uma coisa constante. Felicidade são momentos. Quando eu te digo, por exemplo, que a água, para mim, é felicidade, porque eu fiz a cirurgia bariátrica. Uhum. Eu fiquei 28 dias sem tomar água, chupando gelo. Então, quando eu posso tomar um copo com água que eu posso virar, isso para mim é felicidade. Você é a concorda, minha Patrícia? percepção. Vou discordar de dos dois. Eu queria felicidade. muito um escudo de proteção aqui. Não, tudo Mentira. certo. Não, Mas não vou discordar. Eu vou concordar com os dois. Vou fazer diferente. Pronto. Vamos usar a inteligência emocional. tá, Sim, eu vou vamos conceituar lá. então para facilitar o entendimento do que é felicidade. Uhum. O que é ser feliz? É porque assim, muita gente se atrapalha muito sobre o conceito de felicidade e acaba exemplificando, por exemplo. Vote em qual conceito você acha mais adequado. Acho que aquela, vou já buscar aqui Marty Seligman. Pera lá. Acredito, e aí conceituando a felicidade simplesmente é viver a vida que te faz bem. Ponto. Viver Sim. a vida que te faz bem. E quando você está vivendo a vida que te faz bem e você está feliz, você tem direito, e você logicamente que vai ter horas ruins, dias ruins, mas você vai ser feliz, você ainda vai estar vivendo a vida Ainda que está te faz feliz. bem. Sim, O contrário de felicidade é infelicidade. sim. Aí a gente concorda. E dentro do conceito de infelicidade, você pode ter momentos bons e momentos ruins. Mas o teu estado de espírito, de vida, é infeliz. Porque você pode estar num emprego ruim, você pode estar com uma pessoa que não está legal. Uhum. E eu acho que... E aí, Patrícia, pegando a questão do autoconhecimento, né? E das emoções, que ela é uma parte individual, uma decisão individual de cada ser humano. Cara, você é responsável por ela, Sim. né? Pela sua felicidade. Você é responsável em correr atrás da vida que te faz bem. Eu costumo Eu te dizer... convenci ou não?
Peraí, deixa ela falar. Eu falei que eu ia concordar. Não vou bater, porque eu não concordo Eu ia falar contigo. que eu concordo com os dois. Eu não né? concordo contigo. 24 horas, ninguém é feliz 24 horas, Wilson. Se eu Mas não o te teu- atendo, tu não fica feliz. Ok. Fica chateado. Mas você tá... Chateado não é o contrário de felicidade. Não, é Ele não- infelicidade. Pois eu tô, você fica eu infeliz. tô tendo uma visão mais macro da coisa. Você fica infeliz quando eu Isso. não atendo você. Entendeu? Posso complementar? Pode. Eu costumo Não, dizer. peraí. Ó, é o seguinte. Agora te quieta. Bom, eu costumo dizer que felicidade não é algo que cai no teu colo. Né? Sim. Você não fala, Deus, quero ser feliz agora, manda. Não é isso. Uhum. Eu gosto do conceito que diz que felicidade são pequenos momentos que você queria que durasse para sempre. Uhum. Aquela Esse é o boa dela. sensação. Isso, eu falei que eu ia concordar com os dois. Aquele momento de bem-estar te causa felicidade, né? Agora, quando você olha para o macro, que, como você disse, né, a sua vida é mais, né, assim, você está a maior parte do tempo feliz ou infeliz? Uhum. Eu acho que é aí que você tem que agir, porque todo mundo tem momentos de tristeza. Sim. Você é estranho, não é normal, é anormal você perder um ente querido e não ficar triste. Você não pode querer ser feliz o tempo todo, isso é muito estranho. Né? As emoções, todas elas fazem parte do ser humano e é preciso passar por elas. Sim. Se você não sente medo, você se torna inconsequente. Você precisa sentir medo, né? Medo é importante. O medo é importante para fundamental. preservar a sua vida. Você não pode sair atravessando a rua sem medo de Não. ser atropelado, né? Você se torna inconsequente. Uhum. Então, as emoções todas são necessárias. A felicidade é necessária, a tristeza é necessária para você passar pelo teu luto, né? Principalmente quando você perde algo importante para você. Para você expressar seus sentimentos, suas emoções, o medo é importante, né? Todas as emoções são importantes. Então, acho que felicidade é uma questão, assim, quando você pergunta se você é feliz ou não, olha para o macro, como você disse. Eu vivo a vida que me faz bem. A vida te faz bem? Não? ele então não- mude. Acho que é né? aquela, Então mas faça ele não alguma coisa. perguntou, você é feliz? Você perguntou, o que é felicidade? O que é felicidade? O conceito de Que felicidade. foi o que eu te falei. O conceito pra de felicidade é mim- aquele momento que você quer que Isso. dure. Mas eu vou traduzir o teu exemplo. Não, Felicidade- não quero mais saber, senão vou tacar o Felicidade- microfone na tua cabeça. Felicidade para você, então, é satisfação. De tomar um copo com água. Você já ficou sem Bem-estar. tomar um copo de água? Eu acho que foi o que Bem-estar. ela quis dizer Sim. foi bem-estar. Entendo. Felicidade é o bem-estar. Mas Aquilo não é que um te- elemento da condição de ser feliz, o bem-estar? Mas são momentos. Não, bem-estar é aquilo que produz a tua felicidade. Sim. Né? Se você Mas- tem bem-estar. Tanto que aquele exemplo que eu falei, né? O que você vai fazer então para o seu dia ficar feliz? Sim. Produza bem-estar. Ele Se não é você um elemento produz- da tua condição de ser feliz? Se você tem bem-estar, você fica feliz. Sim. Né? Então, isso você vai pode deixar produzir de ser bem-estar. a felicidade? Esse bem-estar que te leva a isso vai deixar de ser felicidade? Não, mas eu Que é posso isso que a gente interpretar tá como dizendo. um elemento da felicidade, entre Sim, tantos outros. Mas, O bem-estar é subjetivo. olha, Eu Wilson, posso tá ter muito o... cabeça dura. Presta atenção no Não, que a gente tá muito está filosófico falando. isso muito aqui filosófico. que eu adoro. Não, porque são Porque- momentos. A felicidade, no macro, concordo plenamente. Sua vida é feliz, sua vida não é tudo bem. A gente tem que, tanto que a gente trabalha muito isso em consultório. Você concorda no macro? Sim. Eu também concordo no micro também. A gente já está se Já entendendo. estou se entendendo. Tá, eu posso tá tirar vendo? o escudo. Agora, sim, existem momentos. A nossa maioria da nossa vida. Por isso que eu te perguntei: 24 horas por dia. Você é feliz? Espero que não. Eu também espero que não. Porque senão você é uma pessoa muito insensível. Nossa. Né? Até porque tu vai sair, que eu te conheço, que eu já andei de carro contigo, tu vai te aborrecer na primeira rua que a gente dobrar. Porque você vai me dizer que os motoristas dirigem mal. Tô mentindo. Eu posso te dar um checkmate, E então? não pode, que eu ainda não terminei. Hum. Não gostei da pizza que eu pedi daqui, porque a pizza não. Nelson tá de prova. O café não. Você é feliz, são argumentos, são coisas que te levam. Então, mas se você me pergunta nessa hora que eu estou reclamando do trânsito, eu vou te responder que eu sou feliz. Que tu tá reclamando do trânsito. Tu é Porque feliz você vai nesse olhar para o momento. macro. Porque eu vou olhar para o macro. A minha vida... Mas eu tô olhando pro que não é macro agora, pro micro.
Tu Mas tá imaginando? imagine que sua vida só tenha momentos de infelicidade. Não. Um relacionamento abusivo. Sim. Né? Imagina que a sua sim, vida sim. só tenha momentos ruins, só tenha Não. momentos Os aspectos. tristes. Isso. Não. Então, uma sequência de momentos de tristeza, de dor, de infelicidade, Sim. né? Aí você pode dizer que você é triste, que você E tem uma vida e infeliz. que não impede você ter dias alegres. Não impede Momentos de ter momentos alegres. alegres. Mas o macro é infeliz. Isso. Mas Eu acho que a felicidade é quando você trabalha para o macro. Inclusive, é o que a gente tem que buscar e mostrar, porque, assim, não, fugindo daquelas pessoas extremamente positivas, porque isso também não é saudável. Mas sempre de uma situação tirar uma coisa boa. Aconteceu algo no trânsito, que tu sempre reclama. Cara, É ruim, mas nós você não viu em São estamos Paulo, na chegando. Marginal, Graças a Deus, não 7 quero horas da nem. noite. Não, diz que aquela, não quero nem ver, não ando contigo no carro lá. Ainda mais contigo dirigindo. Deus o livre. Então, assim, a gente tem que buscar e olhar. Né? Agora a gente tem que fugir desse lado positivo e feliz, porque tem pessoas com excesso de felicidade. E aí você levantou uma bola legal que eu queria jogar para a Patrícia. Positividade tóxica. Lidar com redes sociais. A gente entra dentro dessa questão da inteligência emocional? Entra, lógico, a inteligência emocional está em tudo, né? Está em tudo. Vamos pintar um cenário aqui, né? Essa questão de querer uma vida 24 horas feliz, né? Todos os dias, eu preciso produzir felicidade o tempo todo, é uma coisa tóxica, né? Você não precisa, não é humano, né? Você precisa saber entender as suas emoções e trabalhar com elas. Sim. Mas a gente já falou isso, você não tem como não sentir. Uhum. Então, quando você vê o tempo todo nas redes sociais a pessoa é feliz o tempo todo, é mentira. Ninguém é feliz o tempo todo. Mas Ela a tem gente... momentos de luta, ela tem momentos de tristeza, ela tem momentos de raiva, de estresse. Sim. Ela tem momentos ruins. Só que ali só estão as partes boas, né? Exatamente. Porque é o que você quer mostrar. Por isso que eu acho que uma dos argumentos, né, da rede social, ela se aproveita justamente na questão da falta de inteligência emocional. Os influencers, por exemplo, né? Eles vão mostrar coisa boa porque eles trabalham com aquilo ali. E quem não quer ter aquela vida, hein? E tem gente que se sente mal, né? Presenciando aquele... Sim. Eu acho que todo mundo, agora todo mundo que está nos escutando, né? Todo mundo tem um radar dentro de si que diz se aquela situação é boa ou ruim. Né? Se você tem bem-estar numa situação, então continua. Né? Agora, se você tem mal-estar, se isso te dá angústia, ansiedade, você está vendo todo mundo feliz, todo mundo na praia e você está triste porque você não foi na praia, por que você está assistindo isso? Né? Por que você está produzindo essa angústia? Quem está produzindo é você que está lá olhando. Né? A outra pessoa tem o direito de ser feliz, de ir à praia. Né? No momento, se você quer isso para ser feliz, então faça... Né? Faça valer, vai você à praia. Exatamente. Ou porque você está se afetando tanto, né? E não tem a compreensão, não promove a compreensão de que tudo bem, a pessoa está na praia e eu estou em casa. Isso. Não tive dinheiro para sair no feriado. Ou não estava na mood, né? Não estava na vontade de sair. Eu acho que essa compreensão, né? Essa reflexão de... O ser humano se compara o tempo todo, né? E na rede social ela é uma ferramenta de comparação. E tem, né? Eu até estava baixando aqui, tem uma música que eu acho fantástica. Eu vou ler essa música, tá? Desculpa aí. Que eu conheci ela durante a pandemia e eu achei ela fantástica. Por quê? Porque a gente tem esse radar, como tu falaste, com pessoas saudáveis. Vamos colocar assim. Mas os nossos adolescentes... Né, a grande maioria deles que não têm uma orientação, escuta uma música dessa, porque eu vou para a praia para receber uma curtida. Às vezes eu não estou nem na praia, porque eu já vi isso de gente postar a foto da praia tá ali, eu faço assim. E a pessoa para ver quantas curtidas, para dar uma movimentada, entre aspas, numa vida social que não existe. E esse cantor, o Thiago York, ele fez uma música chamada Desconstrução, não sei se vocês já ouviram, que diz assim: quando se viu pela primeira vez na tela escura do seu celular, saiu de cena para poder entrar e aliviar a sua timidez, vestiu um ego que não satisfez,
Dramatizou e viu da rotina como se fosse dádiva divina. Queria só um pouco de atenção, mas encontrou a própria solidão. Ela só queria, ela era só uma menina. Abrir os olhos não lhe satisfez. Entrou no escuro do seu celular. Correu para o espelho para se maquiar. Pintou de dor sua palidez. E confiou sua primeira vez no rastro de um pai que não via. Nem na própria mãe compreendia. No passatempo do prazer, vãos, viu toda a graça escapar nas mãos e voltou para a casa tão vazia. Olha, Nossa, olha. Nossa, é fantástica, poético, né? né? Não, Fantástico. e é a nossa realidade. É o Thiago York? Foi uma Aliás, música Thiago York, queremos você aqui, né? Então é uma realidade que a gente vê e já tem estudos, eu já li inclusive artigos sobre pessoas que veem essa vida de massagens, de praias, de viagens caríssimas e você não consegue ter, porque a gente vai ter aí o problema dessa digital, porque essa digital ela vai envelhecer. Eu Já acho que tem entra isso. muito nessa questão, né, cara, da inteligência emocional nas Sim. relações, de entender o mundo, de entender que a gente passa por dias ruins, de entender também que a gente não pode ficar se comparando, porque cada um é cada um. Eu acho que aí né? entra muito essa questão da desconstrução. A gente precisa se desconstruir para se construir, para que aí Exatamente. entra nos pilares, né, que nós colocamos aqui. Perfeito, a gente viajou aqui, né? A gente deu Eu uma acho que- filosofada, mas Olha, ela não falou foi do muito livro bom. dela, inclusive, que eu queria que ela falasse, tá? Sim. Como que é esse Reclamar. livro, Paty? Patrícia, doutora Patrícia. Eu vou te Pode chamar chamar de de Paty. Paty. O título é Maria e o Caminho da Luz. Caminho da Luz né, foi assim, como é que eu vou dizer? Eu usei o nome, né, Caminho da Luz, de um caminho de peregrinação que existe saindo da minha cidade, de Tombos, da Cachoeira de Tombos, até o Pico da Bandeira. Era um caminho de peregrinação dos índios, onde eles faziam para se purificar, né, e elevar a consciência e evoluir. E esse caminho, ele é feito ainda, né, por peregrinos. E aí eu construí a história do livro. A Maria passa por uma evolução em inteligência emocional, né, desde das feridas da infância que ela sofre, o abandono do pai, as tristezas que ela tem, né, o bullying na escola. Eu procurei trazer assim algumas feridas, né, de comparação e tudo mais. E ela cresce com aquelas feridas e ela vai repetindo os próprios erros, né, na vida, até que aquele momento de dor maior faz com que ela desperte e procure evoluir. E ela começa a ver que a vida é um reflexo de si mesma, né? E aí ela vai atrás de evoluir e ela faz o caminho da luz para a evolução. Só que ela vai com uma psicóloga. Olha Porque eu que precisava de alguém para interessante. apoiá-la no caminho. Sim. Então, ela leva uma amiga psicóloga. E durante essa caminhada, elas vão conversar sobre feridas da infância, sobre relacionamento. Não conta sobre... seu livro, não. sobre essas não coisas, vende. assim. Não, eu não Spoiler. vendo. Mas você tem o livro? Eu já li. Eu não quero Ele saber já se leu. você tem. Não, ela não me deu. Ele não pediu. Eu dou para os amigos o livro, né? Tu O não é livro foi uma amigo, dá realização. licença. O livro foi uma realização pessoal. Assim, Aqui, ó, a lágrima aqui, ó. eu vou te dar um livro. Vou trazer para vocês. O livro foi uma realização pessoal. Eu queria muito escrever um livro. Sim. E aí um dia eu escrevi, sentei e escrevi essa história aí. Eu falei, será que eu consigo? Eu queria provar para mim mesmo que eu conseguia, né? E eu escrevi esse livro. E aí, exatamente, ela faz esse caminho de evolução. E por isso que chama Caminho da Luz. Eu quis fazer uma homenagem à minha cidade. E Maria é o nome. Com vontade de... Maria é o nome de mulheres, né? Que representa o feminino. Eu achei fantástico o nome. Roteiro. Achei muito bom. Inclusive, a gente tem que ler, porque Vou trazer. é uma história que cativa. Parabéns. É uma Obrigada. projeção da tua vida mesmo? Tem histórias minhas. A personagem eu trouxe todas as histórias para a mesma personagem, né? Tem histórias minhas, a maior parte é minha mesmo, minha história de vida. Mas eu coloquei também coisas que aconteceram com a minha mãe, que pacientes me contavam, situações que a terapeuta que trabalhava comigo
Lá no Paraná, eu tinha uma clínica ela trabalhava com psicologia perinatal. Uhum. E aí ela me trouxe algumas situações também, algumas histórias que eu coloquei também no livro. Então, assim, tudo acontece com a Maria, mas nem tudo foi real com ela. Todas as histórias são reais, mas nem tudo com Muito ela. bom. Totalmente projetivo, né? Transferência total aí da... Que bom. É porque eu queria trabalhar vários assuntos, né? E como a inteligência emocional ajuda em todos eles, né? Na escola, no relacionamento pessoal, no relacionamento do trabalho, na autoevolução. Mas, assim, independente, né? Eu vou esperar o meu livro, Vou trazer. tá? Vou trazer para você, tá? Olha, Independente, eu sou amiga, tu não é. Desculpa manda aí. Vou o trazer. livro. Bom, Patrícia, a gente está acabando o nosso tempo aqui. Queria te agradecer muito a tua presença Eu que aqui. agradeço a Deixa oportunidade. aquela eu vou Valeu pegar mesmo. junto. Valeu para você sempre tá aqui. Olha, foi muito Aqui, ó. Adorei, adorei. Ah, De novo. Assim, então, ó. Aê! A gente vai bater uma fotinha daqui a pouco. Só para a gente fechar aqui, que, assim, eu acho que é unânime, né, Isa, os atendimentos que a gente tem, Sim. né, relacionados a transtornos de ansiedade, a problemas nas relações, né, principalmente conjugais, escola, enfim, eu acho que passam, né, a maioria dos problemas dos nossos pacientes, eles trazem, e a gente analisa que tem um fator de inteligência emocional ali, né, que sempre precisa ser desenvolvido. Ou algum aspecto, ou um aspecto individual, ou coletivo, enfim. Eu queria até deixar uma mensagem para o pessoal que a gente tem que identificar alguns sinais de que a gente precisa desenvolver isso, né? E eu acho que é justamente nessa confusão, quando a gente não está sabendo lidar com algum sentimento que a gente tem. Normalmente, você vai sentir raiva, você vai sentir alegre, como a gente até discutiu aqui sobre felicidade, mas a partir do momento que isso começa a interferir na tua vida, quando isso começa a você não compreender o outro, o marido, o irmão, o namorado, quando você começa a sabotar a tua vida por sentimentos de raiva, de decepção, né? Eu acho que aí é o sinal para procurar ajuda. Posso falar? Claro. Isso assim, é saber trabalhar a inteligência emocional. Eu vejo que tem muita gente que não tá, que vai fazer palestra, que vai fazer aula, mas que não sabe trabalhar a inteligência emocional. Trabalhar a inteligência emocional não é você levar uma afirmação, não é levar você, o Daniel colocou isso aqui. Não, trabalhar mesmo os seus pilares e mesmo na teoria. Eu acho que é o principal da inteligência emocional, porque a gente vê muito, infelizmente, em vários locais, vou trabalhar sobre inteligência emocional. Aí eu levo lá levo uma frase que ele disse, e a partir daquilo ali... Não, e não é isso, trabalhar a inteligência emocional. É uma coisa muito mais profunda, não é uma coisa fácil, não é uma coisa de um dia para o outro. Mas é uma coisa um exercício prática. É prático, mas é uma coisa diária e você tem que estar disposto a querer mudar. Exatamente. Acho que é o principal. Exatamente. Ele ficou olhando para ele. Então, a bola. É isso, Paty? É isso. Eu acho que se você é um ser humano, você precisa desenvolver inteligência emocional. Isso cabe para todo mundo, mesmo que você já tenha, mesmo que você já seja um psicólogo, mesmo que você já seja especialista em, né? Se você estudou inteligência emocional, aquilo que a gente estava falando, a gente tem momentos que a gente não é inteligente emocionalmente. Então, acho que se você é um ser humano, você precisa desenvolver inteligência emocional, mas principalmente, né, que você falou, se o seu trabalho está ruim, se o teu casamento está ruim, se você se preocupa com teus filhos, se você quer melhorar de vida, se você quer fazer um planejamento, né, estratégico da sua vida, se você quer chegar a algum lugar, você precisa desenvolver inteligência emocional. Tudo parte daí. Tudo parte daí. Tudo parte da inteligência emocional. Você pode ter muita vontade de querer chegar a algum lugar e ter os meios para chegar lá, mas se você não tiver inteligência emocional, você vai sabotar o seu caminho. E começa desde a gestação. E começa na gestação. Né? Eu acho que quando isso se popularizar, quando a gente tiver
todo mundo trabalhando para o bem-estar na gestação, aí eu acho que vai vir uma nova geração. Uma nova geração mais tranquila. E menos fragilizada. Menos fragilizada como essa que veio. Isso aí. Gente, terminamos aqui com a presença ilustre dessas duas mulheres fantásticas. Doutora Patrícia Brum, obrigado. Isabelle, muito obrigado também. Nos vemos no próximo podcast, sempre com um assunto interessante. Até mais. Um abraço.